Olá, tudo bom? Meu nome é Guilherme Lemmermeyer Rodrigues e eu serei o seu professor na disciplina de pré-cálculo. A minha formação é de matemático com especialização em ensino e educação, especialização e formação docente em EAD e mestre em educação. A ideia da disciplina é bem tranquila, como você acabou de ler. Essa disciplina ela é uma grande revisão direcionada de conteúdos importantes do ensino fundamental e do ensino médio. Seja bem-vindo! Então, como você acabou de ler, essa disciplina ela é uma revisão de conteúdos, tópicos importantes, tópicos sensíveis que nós buscamos lá do ensino fundamental, lá do ensino médio. A gente chama isso de matemática básica. Mas atenção, não se iluda. O termo matemática básica não significa matemática fácil. Significa uma matemática de base. Para nossas dicas de estudo aqui, eu começo de um jeito bem simples. Primeiro, respeite o seu tempo. Não adianta nada você sair atropelando o conteúdo, querendo cumprir todos os prazos até antes, né? Antes dos prazos. Já quero assistir todas as aulas. Não, respeite o seu tempo. Às vezes a gente pode estar um pouco enferrujado, eu entendo isso, sabe? Está um pouco enferrujado, afastado do mundo acadêmico um certo tempo. E até a gente entrar no ritmo, demora um pouco da máquina começar a se movimentar. Então, novamente, respeite o seu tempo. É claro, os prazos são super importantes, são fundamentais. Mas como você pode ver no nosso próprio calendário, você tem um prazo dilatado aí, você consegue administrar. O ideal não é você estudar só quando você quiser. Esse é um erro comum, né, de falta de prazo, depois fica a situação de tudo atropelado para o final. Não é bem assim estudar quando você quer, você pode estudar aonde você quer, aí é legal, mas o quando você quer, a minha principal dica, e agora vem a segunda dica, é reserve um tempo, pelo menos aí 1 hora por dia, para você ler o material com calma, assistir os vídeos 1, 2 vezes, se necessário, 3 vezes, o tempo é seu. Você tem o seu tempo para assimilar o conteúdo. Por isso que é importante que você reserve um tempo. E além do tempo, um lugarzinho especial. Você gosta de estudar com música? Tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Gosta de estudar em absoluto silêncio? Ótimo, é sua característica. Então se respeite. Reserve um lugar também para você estudar. Calmo, para você poder se concentrar ao máximo, para você não se distrair. 1 hora bem concentrada é muito melhor do que 2, 3, 4 horas em um ambiente que você se perde. Então, respeite isso também. A terceira dica é simples. Aproveite o livro da disciplina. Você tem um ícone ali no ladinho, aí você vai olhar aí na tua tela, no ladinho esquerdo, você tem um ícone que fala livro da disciplina. Aproveite este livro, é um livro muito bom. O livro do Axler é um livro utilizado em várias universidades do mundo, para esse sentido do pré-cálculo. Então, utilize o livro para você fazer uma revisão. A ideia central é permaneça no roteiro de estudo. O livro ele tem muito mais coisa do que nós focamos. Ok. Se você tiver com o teu tempo sobrando, você já entendeu o conteúdo da aula e quer expandir, legal, vai para o livro, vai vendo mais coisas se você quiser. Agora, focar no conteúdo do roteiro de estudo é fundamental. E também nós temos um outro canal, a outra dica de estudo, que é o canal da tutoria. Bom, esse é muito tranquilo de se entender. Quando você tem dúvida, você foi lá no material, olhou, não entendeu, olhou de novo, não entendeu, insistiu, tem que insistir, insistiu, não entendi, tudo bem, vou para a tutoria. Quando você for mandar uma tutoria, por favor, faça assim, ó. Explique exatamente qual o exercício, qual aula, em qual momento do exercício você deixou de acompanhar.
Eu sempre brinco com os meus alunos, não adianta dizer assim, não entendi nada do exercício. Isso significa que você não entendeu nem a leitura do enunciado. E isso se torna um conteúdo, né, um problema bem delicado. Então, vamos combinar. Quando você mandar uma tutoria, escreve lá, aula, exercício, descreva a sua dúvida, a sua dificuldade. Uma dica legal é, você pode até printar a tela e circular onde você ficou com dúvida e colocar uma observação. Pode mandar uma foto. Sim, você pode pegar no teu caderno, escrever, capricha na letra. Escreve lá, faz uma seta e fala, aqui eu fiquei com dúvida, não entendi esta passagem. Tira foto, anexa e manda. A tutoria é um canal aberto para te ajudar. E é legal que quando chega uma tutoria, que a gente olha assim, eu principalmente adoro, que você chega e fala assim, ah, olha só, foi esse detalhe, porque, sabe, dá um calor no coração, porque eu falo assim, puxa, só esse detalhe, que bacana que chegou nesse detalhe, que boa pergunta nesse detalhe. Então, capricha nas perguntas da tutoria. E no mais, né, gente, é isso. É muita paciência, muita calma, se respeite e seja bem-vindo novamente, né? É uma escolha, né? Um curso da área exata é uma escolha, assim, que pega, né? Que não é qualquer um, não é para qualquer um. Mas você está aqui, então nós vamos cumprir essa missão juntos. Beleza? Até mais. Vamos começar estudando as funções. Como você pode ter acompanhado aí na leitura anterior, e muitos livros também falam isso, né? Que uma função é uma máquina de fazer número. Não é bem assim que a gente trata aqui no ensino superior. Nós não tratamos simplesmente como uma máquina de gerar números, mas sim um meio de transformar informações. Você vai ver bem bacana como é que funciona isso, tá? Dá uma olhada agora no enunciado. Suponha que uma empresa que produz uma peça X que tem um custo de fabricação de R$2 por unidade. É chamado custo unitário. Sabendo que essa linha de fabricação tem um custo fixo, independente da quantidade fabricada, de R$1.000. Monte a função que representa o custo produtivo total dessa peça. Então acompanha no quadro. O que o exercício, o que o enunciado te trouxe? Que nós temos um custo fixo nesse exercício que é de R$1.000. O que é esse custo fixo? Olha, pode ser o aluguel do ambiente onde a fábrica está instalada, pode ser a carga tributária, enfim, o custo fixo é algo que você vai pagar funcionando, isto é, fabricando ou não qualquer coisa, o custo fixo está lá. E daí nós temos o custo variável. O que é o custo variável? Este é legal. O custo variável é aquele custo que vai variar com a quantidade de coisas que você está produzindo. No caso aí desta peça. Então nós sabemos que cada peça, ela custa R$2. E no enunciado foi dado a dica que a peça é uma peça X. Ele colocou lá como peça X. Então, como é que funciona esta função custo total? Então, o custo total será o custo fixo mais R$2, vamos colocar assim, ó, R$2 vezes a quantidade de peça produzida. Então, esta função que está aqui, ela vai trazer exatamente a ideia do enunciado. Custo fixo mais R$2 por peça fabricada. Isso significa o quê? Que se você fabricar 10 peças, vai ficar 10 vezes 2, nós vamos ter R$20 mais R$1.000. R$1.020 é o custo para produzir 10 peças. Para produzir 100 peças, 200 peças, 1.000 peças, é só você ir variando este X aqui, o valor do X. E lembrando, né, que o custo total aqui, nós estamos fazendo ele como se fosse uma função de X. Isto é, uma função que depende do X que é a quantidade de peças. Beleza? Neste exemplo 2, nós vamos trabalhar também, vamos continuar com a ideia de função.
Só que desta vez nós vamos trabalhar com um conceito de proporcionalidade, conhecido como regra de 3. Você vai ver neste exercício que a composição de uma regra de 3, ela depende da posição que você coloca os termos. Me acompanha na leitura do enunciado. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130.625 ml. A título de simplificação, considere uma onça correspondente a 28 ml. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas em centímetro cúbico é igual a... Como você pode perceber no enunciado, você vai ter aí uma seção que você tem as alternativas. Ok, as alternativas são bacanas para a gente trabalhar depois, mas vamos olhar primeiro o exercício sendo feito? Olha no quadro. Resgatando o enunciado, né? Olha só que interessante, ele fala que uma onça equivale a 28 ml. Isso é dado do enunciado. Aí vem a pergunta que ele quer, né? A pergunta que ele faz. Ele quer 400 onças? Quanto que vale isso? Essa é a pergunta. No enunciado, ele pede em centímetros cúbicos. É essa que é a pergunta, em centímetros cúbicos. Mas antes de ir para o centímetro cúbico, vamos achar em ml, em mililitros. Como é que a gente faz isso? Uma regra de 3, bem tranquila. Nota que eu coloquei um X ali para achar o valor equivalente em ml. Então, eu estou transformando de uma unidade para outra. Aqui é aquela famosa multiplicação cruzada. Então, eu tenho 1 vezes x dá x igual a 400 vezes 28. Aqui, usando a sua calculadora. Aliás, coisa importante, pode usar calculadora? Pode, olha aqui, ó, a minha já está aqui, ó. Pode usar calculadora, sim, a disciplina permite que você use calculadora. Uma calculadora científica normal, não pode ser gráfica, não pode ser programável. Uma calculadora científica tranquilo, que tenha seno, cosseno, tangente, é uma calculadora científica. Então, pode usar até para cálculo simples. Pode, porque daí você vai se acostumando. Então, nós temos lá 400 vezes 28, vai dar 11.200 mililitros. Ok, tranquilo. A ideia central disso aqui, é uma coisa bacana de você entender, que 11.200 mililitros é a mesma coisa que 11,2 litros. Lembrando lá do ensino fundamental, quando a gente estuda isso aqui, que 1000 ml é 1 litro, 1000 mililitros é 1 litro. Então, como eu tenho 11.000, eu vou ter 11 litros. Ok, tranquilo. Feito isso, agora o que nós precisamos lembrar? E aí é bom mesmo se segurar na cadeira aí para lembrar isso aqui. Vamos lá, vamos bem fundo na sua memória. Lá no ensino fundamental, nós aprendemos que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. O que é esse 1 metro cúbico para a gente relembrar? Imagine você um cubo, uma caixa d'água, que tem 1 metro. Ela tem 1 metro de frente, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Então, se você pegar esse 1 metro por 1 metro por 1 metro e multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico. Pronto, então nós temos uma relação. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Ok, mas o exercício está pedindo em centímetros. Vamos transformar este 1 metro cúbico em centímetro? Vamos, e é bem simples, tá? Olha que coisa legal. 1 metro não é a mesma coisa que 100 centímetros? Sim. Então, ao invés da gente usar a marcação 1 metro no cubo, agora imagine o cubo com 100 centímetros. Então, como é que vai criar agora esse elo? Então, nós temos lá que 1000 litros tem a equivalência de 100 vezes 100
100 vezes 100. O que? Centímetro. Então eu tenho 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. A unidade final, centímetro cúbico. Da onde apareceram estes valores de 100? Foi o seguinte, eu transformei este 1 metro em 100 e usei ele como lado, a gente chama de aresta, lado do cubo. Então, ao invés de usar a marcação 1 metro, eu estou usando a sua equivalente centímetro, que é 100. Pronto, e é com isso aqui que eu vou, tá? Isso aqui serviu para relembrar e é com isso que eu vou trazer para cá. Então, o que que nós temos? Nós temos 1000 litros equivale a 100 que multiplica 100 que multiplica 100 centímetros cúbicos. E o que que você já tem? Você já tem 11 litros, 2. E você quer o valor Y. Olha, nós temos agora uma segunda regra de 3, ó, descolada da anterior. Ó. Nós temos uma segunda regra de 3 para calcular. E aqui, novamente, né, você faz a multiplicação cruzada, sempre com muita calma, capricha nesse momento, tá? Não tenha pressa, reescreva, é aquilo que eu falei ali no começo da nossa aula. Respeite o seu tempo, respeite a sua tranquilidade e pronto, ó, já montei aqui a situação. E agora o que que vai acontecer aqui? Agora é bem bacana, né? Porque a gente sabe lá do ensino fundamental que eu posso simplificar. Ó. Cada zero que eu corto é um número 10 que eu estou cortando. Então eu posso cortar este zero com este com este aqui com este aqui. Então o que que sobrou na conta? Sobrou a ideia de y, porque 1 vezes y é y. E aqui eu tenho 1 vezes 10 vezes 100 vezes o valor 11,2. E esta multiplicação de 10, ó, 10 vezes 100 vezes o 11, nós vamos ter a resposta final, 11.200 centímetros cúbicos. E esta aqui que é a resposta final do exercício. Como você pode ver, não é um exercício difícil, mas é um exercício que teve 2 transformações e você teve que lembrar deste conceito aqui que é muito bom. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico e 1 metro cúbico é a mesma coisa que 100 vezes 100 vezes 100 centímetros cúbicos. Então, chegamos ao fim dos nossos 2 primeiros exercícios. Você percebeu que é importante nesses exercícios, fundamental, é a sua organização. Uma leitura calma e uma boa organização. Legal. Nesse exercício 3, nós vamos trabalhar com um conceito dentro das funções chamado domínio. E depois trabalharemos com outro conceito que é o valor numérico. A ideia do domínio é bem simples. Domínio é aquilo que faz a função, que deixa a função efetivamente funcionar, isto é, valida os cálculos. Eu sei, pareceu um pouco estranho esse conceito. No decorrer do exercício você vai ver que é bem tranquilo. Vamos dar uma olhada nele? Então, a função já está aqui. O que é esse tal domínio? Como eu acabei de te falar, domínio é aquilo que faz com que a função funcione. E aí vem uma pergunta. Existe algum valor que ao colocar aqui no x, esta função deixa de existir? Vamos analisar com calma? Se eu colocar um valor positivo, pensa lá no valor positivo. Vou colocar lá, valendo x igual a 10. Se eu colocar um valor 10 aqui, 10 vezes 2 mais 1, dá um resultado? Dá. Legal. Se eu colocar o 0, 2 vezes 0, porque aqui está multiplicando, 2 vezes 0, dá 0 mais 1, deu o valor, ok. Se eu colocar um valor negativo, também vai funcionar. Então quer dizer que o domínio desse exercício é qualquer x que pertença ao conjunto dos reais. Lembrando que a disciplina de pré-cálculo, nós ficamos travados no conjunto dos reais.
O que significa isso aqui? Pertence ao conjunto dos reais. Significa que eu posso colocar qualquer número que eu conheço no campo dos reais, números comuns que a gente trabalha o dia a dia, neste valor do x, que isto vai funcionar. Mas espera aí, como que isto funciona assim? Como que essa análise funcionou? Aqui eu tenho alguns exemplos numéricos só para a gente seguir e entender como é que foi feito essa constatação. Vamos resolver primeiro a letra B. O que a letra B diz? F de 2. Olha só que coisa interessante. No lugar do x, pode ver, ó, tem o número 2. Então nós vamos substituir direto aonde tem x agora pelo número 2. Então vai ficar assim, ó. 2 que multiplica. Esse 2 é o da função. Agora vem o x, ó. Qual é o valor do x que eu estou trabalhando? Está aqui, ó. 2. Mais 1. Trabalho primeiro com a multiplicação. 4 mais 1. Só copiei o mais 1. E aí eu tenho o final, 5. Isso significa que o f de 2 vale 5. Ah, lembra quando eu falei que a gente trabalha com uma ideia de transformação numérica? Então, a função transformou o número 2 numa imagem 5. Imagem é valor, resultado final. Então, nós temos o domínio 2, domínio é quem manda, é o x valendo 2, e temos uma imagem 5. Vamos ver como é que fica na imagem menos 1? Então, note, o menos 1 agora, ele está na posição do x. Então, eu vou colocar onde tem x o valor menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica menos 1 mais 1. E aqui é aquela conta, né? Mais com menos no produto, né? Regra de sinal. Mais 2 com menos 1 vai dar menos 2 no produto, mais 1. E aqui eu tenho menos 2 com mais 1, resposta menos 1. Olha que coisa interessante. O domínio menos 1, o x valendo menos 1, trouxe uma imagem menos 5. A imagem, em alguns livros, ela é tratado, né, o valor, né, isso que você tem aqui, ó, esse f de x é tratado como se fosse y com alguns autores. E y é imagem. Então nós temos domínio x, imagem y. É o que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Vamos usar novamente, ó, domínio 0 agora, hein? Então no lugar do x vai o número 0. Então vai ficar assim, 2 que multiplica 0 mais 1. E 2 vezes 0 é 0. Mais o número 1, resposta final 1. Olha que interessante. Então quer dizer que o domínio 0 traz uma imagem 1 para nós. E agora vem o mais legal de todos, essa fração. Para você que tem medo de fração, calma, calma. Vamos bem suave. Ó. 1/3 no lugar do x. Então nós vamos ficar assim. Ó. 2 que multiplica 1/3 mais 1. Vamos lá para um conceito de matemática fundamental? 2 vezes 1/3. Este 2 multiplica só o numerador, só o que está em cima. Então vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2/3 mais 1. Agora vamos lembrar o conceito de MMC. Mínimo múltiplo comum. Basicamente o MMC é assim, ó. São duas frações que estão somando ou subtraindo, não importa. Nós vamos ter esse conceito. Ó. Quando você tem duas frações operando, você vai ter o MMC, que é o produto de baixo. Pode ver o produto embaixo. E agora, olha só, eu faço uma multiplicação cruzada aqui. Ó. Vai ficar A vezes D mais B vezes C. Pronto. Isso que está aqui é o algoritmo, é o jeito clássico do MMC. Olhando para o nosso exercício, o que você tem aqui? Olha que coisa legal. Embora não apareça, você tem um númerozinho 1 dividindo. Então agora, ó, um olho na conta, outro no algoritmo. Quem está fazendo o papel do A, o papel do B, o papel do C e o papel do D nessa conta do algoritmo? Então vamos lá, vamos estudar com muita calma. Começa sempre embaixo, ó.
BD, ó, BD. Então, nós temos 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Agora, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 1, ó, porque é o A e o D está embaixo, ó, ele subiu multiplicando lá, ó. A vezes o 2 vezes 1, mais, agora nós temos o BC, ó, B está embaixo e o C está lá em cima. Então, nós temos 3 vezes 1. E isso vai trazer o resultado o quê? 2 mais 3 dividido por 3 embaixo, que a gente já fez a conta, né? 3 vezes 1 já deu 3. Posso até colocar o 1 aqui, ó, só para a gente saber de onde veio, né? Veio aqui de baixo, esse 1 aqui. Então, o grande finale do exercício, nós temos lá, ó, 5/3. Qual que foi a sacada desse exercício aqui? Foi você relembrar que nós utilizamos o algoritmo do mínimo múltiplo comum para trabalhar com ele. Nesse exercício 4, exemplo 4, nós vamos expandir um pouco esta ideia de domínio de uma função. Só lembrando, domínio é aquilo que faz a função efetivamente funcionar. Parece um termo engraçado, né? A função funcionando. Mas é isso mesmo. O domínio é o que permite a função trabalhar tranquilamente. Me acompanha no exercício. Quando eu falo domínio dessa função, eu tenho que perceber um detalhe. Ela é uma fração. E o que não pode acontecer jamais numa fração? Isso é um conceito que a gente traz lá do ensino fundamental. Uma fração jamais pode ser zero no seu denominador. Denominador é a parte de baixo. Então nós temos o numerador, a parte de cima, e o denominador, a parte de baixo. Então uma função jamais pode ser zero no seu denominador. Então o domínio, ele parte do estudo que o x mais 1 vai ser obrigatoriamente diferente de zero. O que significa isso aqui? Que qualquer valor que eu coloque no x, ao somar com o número 1, tem que ser diferente de zero. É obrigatório. Com isso, nós podemos concluir que o x vai ser diferente de menos 1. Note, o sinal de diferente, ele trabalha com a mesma ideia do sinal de igual. Então, o mais 1 está no lado esquerdo. Quando eu colocar ele para o lado direito, de mais 1 ele passa a menos 1. Então, isto aqui que é o domínio. O que significa esta informação? Que você pode utilizar qualquer valor para fazer essa conta. Só não pode usar o menos 1. E aí vem a pergunta, por que eu não posso usar o menos 1? Porque se você substituir o menos 1 aqui, menos 1 mais 1 vai zerar. E, novamente, o denominador não pode ser zero, por isso que eu coloco diferente de zero. Então, essa é a ideia do domínio. Ótimo! Feito o domínio, vamos resolver agora. Olha só, o valor numérico que nós temos aqui. F de 1. Note, 1 não é menos 1, é 1, então eu posso usar. Ah, isso aqui é bacana, por isso que é interessante saber o domínio, porque daí você já sabe se você usa ou não. Então, eu vou poder usar 1, então olha lá, ó. No lugar do x, eu vou colocar o número 1. Então vai ficar assim, ó. No lugar do 1, eu coloquei. No lugar do x, eu coloquei o número 1. Pode ver, ó. Nós trabalhamos sempre com essa ideia, ó. O número que aparece aqui dentro é o número que você vai colocar aqui na função para poder operar. Então agora nós temos o resultado final. 1 embaixo. 1 mais 1, 2. Fechou. Esse aí é o primeiro resultado que nós temos. Então essa é a letra B. A letra C, eu vou fazer aqui, ó. A letra C, ele pede o f de menos 2. Então, vamos trabalhar do mesmo jeito, ó. No lugar do x, vai o menos 2, ó. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos 2 mais 1. Isso vai trazer o resultado 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E olha que coisa engraçadinha que é isso aqui. Regra de sinal. Qual é o sinal deste 1 aqui? Bom, quando não aparece o sinal, você faz com que o sinal valha, né, o positivo. Então eu tenho mais com menos, então a resposta já sei que vai dar menos. 1 dividido por 1 dá 1. Então essa aqui é a resposta. Ok? Tranquilo. Então já fizemos a letra C. Vamos para a letra D. A letra D ele pede o f de 0. Bom, vamos colocar aqui, ó. No lugar do x, colocando o 0.
E aqui eu tenho 0 mais 1 é o próprio número 1. E aqui a regra de sinal fica bacana, né? Porque é mais com mais dá mais, então não precisa nem pôr o sinal. E 1 dividido por 1 é 1. Então essa aqui é a resposta da letra D. Então nota que ficou bem bacana, né? Agora olha a letra E, olha que coisa divertida que ela é. Ele está pedindo para você calcular, no lugar do x, colocar um meio. Então eu vou colocar. Então vamos passar para cá, ó. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha assim, ó, para a gente deixar bem separado. Lembra que eu falei? Bem organizado. Porque matemática, acima de tudo, gente, é organização. Então deixa bem organizado, ó. F de meio vai ser igual. Olha lá, ó. 1 meio mais 1. Olha só que coisa legal. Nós temos uma fração aqui embaixo, nós temos um MMC aqui embaixo. Olha, nós temos um MMC aqui embaixo, ó. Temos um MMC para calcular, ó. MMC. E nós já trabalhamos com o algoritmo do MMC. Sem problema nenhum, né? No exercício anterior nós trabalhamos com o algoritmo do MMC. Busca essa informação lá, hein? Faz parte, vai fazendo revisão do que você acabou de fazer. Então, olha só, o número 1 em cima. E esse MMC embaixo? Vamos fazer na cor vermelha para ficar bem bacana? Olha só, meio mais 1. Lembrando que aqui embaixo tem um númerozinho 1. Usando o algoritmo apresentado no exercício anterior. Então, eu tenho 2 vezes 1. Em cima vai ficar 1 vezes 1 mais 2 vezes 1. Lembrando, olha o exercício anterior, hein? Olha o exercício anterior. Matemática é isso. Matemática é conceitos acumulativos. Você tem que entender do exercício anterior para ir para o futuro, tá? Para ir para frente. Em cima permanece 1. Embaixo eu tenho 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então eu tenho 1 mais 2. Então eu tenho 3 meios. E aqui acontece uma coisa muito bacana dentro do conceito matemático. Como é que você opera uma fração de uma fração? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esse é um conceito matemático que a gente traz lá do ensino básico, né? Lá da formação do ensino fundamental. Então, você mantém o de cima e multiplica pelo inverso. Você inverte o de baixo. Então, resposta final, igual 1 vezes 2 vai dar 2 terços que eu não mexo. Então, essa é a resposta do exercício E. Então, novamente, esse trecho do MMC nós vimos no exercício anterior. No exercício 3, eu trouxe para você a explicação desse algoritmo que está aqui. Acompanha um pouquinho lá, tá? Então, você acabou de perceber, nesse conceito agora, que é fundamental você ter, né, o conhecimento anterior para poder, né, progredir. Porque matemática é isso, né? Não é assim, depois que eu entendi esse conceito, agora é um novo conceito. Não, a matemática ela só vai ampliando os conceitos. E é isso que é bacana. Legal? Neste exemplo 5, nós vamos trabalhar, né, com um conceito mais aprofundado de domínio. Presta atenção nos detalhes, que agora cada vez mais nós vamos ficar com mais detalhes, nós estamos aprofundando os conceitos. Vamos para o exercício? Note, a principal característica aqui desta função é que ela tem uma raiz, né? E como você pode perceber, ela é uma raiz quadrada. Raízes quadradas, nós temos o índice valendo 2 da raiz. Ótimo! Então, lá vai a primeira ideia do conceito. Raízes que têm o índice par, isto é, 2, 4, 6, índice par. O que nós temos aqui dentro que a gente chama de radicando, o radicando obrigatoriamente tem que ser maior ou igual ao zero. Isso aqui faz parte do estudo do domínio. Então, repetindo. Quando é uma raiz com índice par,
o que está aqui dentro, que é o radicando tem que ser maior ou igual a zero, senão esta função não funciona dentro do conjunto dos números reais, que é o que nós estamos trabalhando. Então, como é que eu continuo aqui? Olha só. Esse sinal aqui, esse tipo de sinal, a gente chama de sinal de desigualdade. Ele também trabalha mais ou menos como se fosse um sinal de igualdade comum. Neste caso, tá? Ele só mede, ele só muda, ele inverte o sentido se você multiplicar ou dividir por um valor negativo. Vamos com calma. Aqui esse menos 3, ele não vai passar dividindo o zero, ele vai passar somando o zero. Ele só passaria dividindo se ele estivesse multiplicando o x. Quando está sozinho, é só operação aritmética mesmo. Então, de menos 3 ele vai passar para a direita como mais 3. Então tá aí, ó. Como ele passou aritmeticamente, ele não altera esse sinal aqui, tá? Então fica tranquilo. Preciso colocar esse mais 3? Não, não preciso pôr, ó. Pronto. Isso aqui já é o domínio da função. E o que significa esse domínio da função? Significa que eu posso utilizar valores maiores ou iguais ao 3 para fazer essa conta. Não posso usar, por exemplo, o número 2, porque o número 2 saiu do domínio. Ele já saiu do campo dos reais. Então, lembrando que nós trabalhamos sempre com x pertencente a valores no conjunto dos reais. É isso que eu estou trabalhando e é isso que é o domínio. Então vamos lá, vamos resolver esse valor, essa função aqui com o valor 4. Note, 4 está dentro do conjunto que eu posso trabalhar? Dentro do domínio? Está, porque 4 é maior do que 3. Então eu vou ter lá raiz quadrada de 4 menos 3. Note que eu coloquei o 4 no lugar do x. Olha lá, o que aparece no lugar do x é o que aparece no lugar do x. E aqui eu tenho 4 menos 3, eu tenho 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio número 1, pode verificar na sua calculadora. Essa já é a resposta da letra B. Agora, a letra C é bem bacaninha. Porque, olha só, 7 sobre 2, será que está dentro do conjunto? Né? Dentro do domínio? Bom, pega a calculadora e faz lá. 7 dividido por 2, você vai ver que vai dar 3,5. 3,5 é maior do que 3, então eu posso calcular. Ah, então é assim que eu verifico? Isso, pode verificar. Olha lá. Ó. Então já vou colocar aqui direto. E aqui dentro, olha o que vai acontecer. De novo, um MMC. Lembrando que aqui é o número 1, está escondidinho. Novamente, nós temos um cálculo de MMC. Volta lá no exercício 13,4. Tem lá a ideia do MMC para você trabalhar. Tem o algoritmo. Então, nós temos aqui, ó. Como é que vai funcionar? Olha lá, ó, usando o algoritmo do MMC. 2 vezes 1. E o 1 sobe multiplicando o 7, menos o 2 sobe multiplicando o 3. Tá aí, ó, usei aquele algoritmo do MMC. E aqui eu já vou fazer a conta, tá? Olha que coisa legal. Vai ficar 7 vezes 1 dá 7, menos 2 vezes 3, que dá 1. Então eu tenho aqui, ó, raiz de 1 meio. Pronto. Agora, olha só que coisa interessante, aqui eu vou fazer uma parte que a gente tem lá do ensino fundamental. Olha só, quando você tem uma fração e uma raiz envolvendo esta fração, você pode colocar raiz em cima, raiz embaixo. Aí já começa uma coisa bacana. Com isso, você já define que raiz quadrada de 1 é o próprio número 1. E raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Pronto. Só para brincar. Isto aqui já é uma resposta, mas ela pode ficar mais bonita. Como assim? Ó? Vou trazer aqui para baixo para a gente trabalhar. Existe um conceito que é bom para a gente revisar agora, que chama-se racionalização. Isto é, quando você tem uma fração envolvendo uma raiz embaixo, você pode multiplicar em cima e embaixo pela raiz que você está operando.
Por que que você pode fazer isso? Olha só, a teoria da racionalização. 1 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, porque são 2 vezes, né, o produto. E aí que vem a teoria bacana, porque agora você pode simplificar a raiz com o quadrado, cortar mesmo, eliminar, né, simplificar, e aí você vai ter raiz quadrada de 2 em cima e embaixo número 2. Faço questão de te dizer que isso aqui também é uma resposta. Opa, peraí. Então quer dizer que tanto essa aqui quanto essa são respostas? Sim. Esta é uma resposta que você pode ter uma resposta funcional, né? A resposta que você já tem do exercício, e essa é uma resposta mais elaborada. Ambas são respostas. E aí é que tá legal. Dependendo do exercício que você for lá calcular, tiver como calcular, se tiver alternativa, dá uma olhada nas alternativas. Pode ter uma ou outra. Ah, mas não tem essa. Então você vai ter que investir na racionalização. E racionalizar isso aqui, né? É multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz quadrada. Para você poder não ter raiz embaixo. Beleza? Nesse exercício 5, nós vamos trabalhar com um conceito de raiz. Continuamos com o conceito de raiz. Contudo, nós vamos trabalhar com raiz cúbica. Uma raiz de índice ímpar. E aqui acontece um fenômeno bem interessante e bem bacana para nós. Acompanha. Quando a gente trabalha com domínio de função de índice ímpar, ó, índice é esse númerozinho da raiz, o domínio vale qualquer valor. Isto é, qualquer valor real. Como assim? Quando é uma raiz índice par, não pode ter número negativo aqui dentro. Já na raiz índice ímpar, pode ter número negativo sem problema algum. Então quer dizer que o domínio é qualquer número real. É um x pertencente aos reais. Então vamos trabalhar direto aqui com esse conceito. Olha lá, ele está pedindo o f de 6. O que é o f de 6? Vai ser raiz cúbica de 6 mais 2. E isso para nós vai ser a raiz cúbica de 8. E se você fatorar o 8, olha lá, ó, fatorando, ó, decompor o número 8, né? Decompor em fatores primos. Então, começo dividindo pelo número 2. 8 dividido por 2 dá 4. Divido por 2 de novo, dá 2. Divido por 2 dá 1. Então, acabou. Então, quer dizer que 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, isto é, 2 ao cubo. Então, eu posso colocar o conceito aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo. E isso significa que, segundo a teoria, eu posso eliminar a raiz com o expoente do 2 e a resposta vira 2. Isto é, raiz cúbica de 8 é 2. Pronto. Já que estamos nessa balada, vamos seguir aqui, ó, no menos 29. Então, nós temos lá, ó, raiz cúbica de raiz de menos 29 mais 2. Isto é, raiz cúbica de menos 27. E aí já fica um recado, nós vamos decompor o 27, mas já sabendo que, por ser uma raiz índice ímpar, esse menos já está aqui fora. Não me preocupo mais com o sinal. Só funciona para raiz índice ímpar. 3, 5, 7, só para ímpar. Então agora nós vamos decompor o 27. Então, 27, vamos lá, começando a dividir por 3. Por 2 não dá, vamos por 3. 27 por 3 vai dar 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1, parou, então é isso aqui. Então quer dizer que 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então nós temos lá, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo. E isso faz com que nós tenhamos a seguinte resposta. Menos, olha lá, posso simplificar a raiz com a potência do 3 ali, e ficou um 3 de base ali para nós. Então quer dizer que raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E essa é a resposta da função lá que ele está pedindo, né? Então, domínio é o menos 29, a imagem é o menos 3. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, como você pode ter visto,
nesse exercício, você trabalhando com duas raízes. Raiz índice par, lá dentro não pode ser negativo, tem que ser maior do que zero, ou igual a zero. Raiz índice ímpar, pode ser qualquer valor, ela aceita, porque o negativo sai de dentro da raiz. Esses são conceitos de matemática básica que nós vemos lá no ensino fundamental. Beleza? Vamos entrar agora numa situação que nós vamos misturar a ideia de fração com a ideia de raiz. Portanto, é muito importante que você tenha esses dois conceitos de domínio. Domínio de uma fração e domínio de uma raiz. Vamos para o exercício? Então, como eu acabei de te falar, nós temos agora uma fração e aqui embaixo que está o nosso problema. Bom, vamos lá, vamos relembrar. Quando é uma fração, nós temos numerador, denominador. O que não pode acontecer num denominador de uma fração? Não pode ser zero. Tá? Então, vamos lá. Então, nossa primeira hipótese, o denominador tem que ser diferente de zero. Só que ser diferente de zero também está dizendo que pode ser negativo. Calma. Vamos olhar agora a segunda ideia, que é de raiz. Uma raiz índice par, no caso aqui uma raiz quadrada. O que não pode acontecer dentro de uma raiz quadrada? Então, dentro de uma raiz, você vai ter que ter um valor maior ou igual a zero. Então agora vamos unir essas duas informações. Então, como nós temos fração e raiz, nós não vamos poder ter dentro de uma raiz um número negativo. Então olha só que interessante. Só que como também é uma fração, não pode ser zero embaixo. Então quer dizer que unindo essas duas ideias, nós vamos ter que este domínio x mais 1, ele vai ter que ser obrigatoriamente maior do que zero. O que significa ser maior do que zero? Que não é negativo e também não é o zero. Porque nós tiramos a igualdade. Ó. Pode ver, ó. Na raiz ela tem a igualdade, mas como está num denominador, não pode ter a igualdade porque não pode ser zero embaixo. E agora, olha só que coisa interessante. X maior que menos 1. Eu peguei o mais 1, passei para o lado esquerdo. Se ele era mais, né, se ele estava somando, ele vem para cá subtraindo. E este aqui que é o domínio da função. O que significa isso? Que eu posso usar qualquer valor para calcular qualquer valor, mas eu não posso usar valores menores do que menos 1. Não posso. E também não posso nem usar o menos 1, né? Pode ver, ó. Não tem o igual, ó. Não permite que eu use o menos 1. Então, só valores maiores que menos 1. Ok, vamos agora para o primeiro exercício mesmo, né? Valor numérico. Ele pede o f de 1. Bom, o f de 1 é simples, né? No lugar do x, vamos colocar o número 1. Então, vamos ficar lá, ó. Raiz de 1 mais 1. Nós temos aqui que isso aqui deu a raiz de 1 sobre 2. 1 sobre raiz de 2. Ok. Acabamos de ver no exemplo anterior que isso aqui já é uma resposta. Quer fazer a racionalização? Tudo bem, pode fazer. Eu vou parar por aqui. Isso aqui já é a minha resposta numérica, eu estou super satisfeito. Mas lembrando que se você quiser, é possível sim, ou seu exercício exigir, é possível racionalizar. Multiplica lá em cima e embaixo pela raiz de 2, como nós fizemos no exercício anterior. Agora, nesta letra C, o que nós temos? Um zero. Podemos usar o zero lá embaixo? Podemos. Professor, mas você acabou de dizer que não pode ser zero embaixo. Pera, não pode ser zero a conta toda, mas eu estou usando um x valendo zero e ele está respeitando o domínio. Note, ó, ele respeita o domínio. Então, vamos ver. Vamos verificar mesmo. Olha lá. Ó. Então, 1 sobre raiz quadrada de 0 mais 1. Olha que coisa bacana. Quanto que é 0 mais 1? É 1. Então, tá aí, ó. Quanto que é a raiz quadrada? Olha que coisa legal. Aqui dá para continuar um pouquinho mais. Olha que bacana. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Quando for tiro direto, assim, ó. Raiz quadrada de 4, de 9, de 1. Continua a conta. E 1 dividido por 1 é 1. Então tá aí, ó, essa aqui que é a resposta do exercício. Ó. F de 0 é igual a 1, assim como F de 1 é igual a 1 sobre a raiz de 2, porque eu parei aqui, tá? Não quis continuar o exercício.
Então note que aqui o ambiente que nós temos, nós misturamos duas ideias para ter uma nova ideia para poder calcular o domínio e verificar. Beleza? Nesse exemplo 8, nós vamos trabalhar com o conceito de função composta. O que é uma função composta? É uma função dentro de outra função. Não é um conteúdo difícil, mas ele precisa de muita atenção, muita organização, principalmente pela pergunta. Vamos entender isso? No exercício, ele te diz lá que a função f de x é 2x mais 1 e a função g de x é uma outra função, x ao cubo menos 2. E ele pede uma função composta f de g de x. O que significa isso? Note você que o g de x agora ele está no lugar do x. Então, o que eu vou fazer? Na função f, que é a função externa, é a função de fora, no lugar do x da função f, eu vou colocar g de x. Então, note aqui, ó, vai ficar trazendo o conceito da função. 2 que multiplica o x, que no caso agora para nós é g de x, mais 1. Passando a limpo, f de g de x vai ser igual a 2 que multiplica. Quem é a função g? A função g é tudo isso aqui, ó. Então, eu vou abrir um parênteses e vou colocar x ao cubo menos 2 mais 1. Pronto. Só coloquei no lugar da função g o seu próprio valor agora. E aqui, continuando, nós já praticamente já estamos no final do exercício. Só relembrando que eu tenho um produto aqui em um parênteses, eu vou fazer uma regra da distributiva, o famoso chuveirinho. 2 vezes x ao cubo vai dar 2x ao cubo, menos 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 que está lá fora. Que agora eu posso tirar o parênteses, né, porque eu já fiz o produto. E passando a limpo, finalmente, nós vamos ter 2x ao cubo menos 3. Pode ver que eu não posso mexer no x ao cubo, porque não tem x ao cubo. Mas menos 4 mais 1 eu consigo operar. E esta aqui que é a resposta do exercício, tá? Só lembrando que esta resposta vale para f de g. Se você inverter a pergunta, você vai ter uma outra função que não tem nada a ver com essa. Então, é muito importante prestar atenção na pergunta. Então, neste bloco, o que nós vimos? Nós vimos conceitos que domínio, é possível misturar ideias? Sim, é possível. E dentro de função composta, é muito importante que você estabeleça a ordem de quem você substitui. Porque se você alterar a ordem, você cria uma função totalmente diferente. Então sempre tem que prestar muita atenção na ordem das funções. Beleza? Nesse exemplo 9, nós vamos trazer um conceito lá do exercício 1. Nós vamos ter que trazer a função do exercício 1. Então você vai perceber, tá, que já vamos começar com a função pronta, porque eu busquei lá do exercício 1, beleza? Porque a ideia aqui é trabalhar com gráfico. Me acompanha. Então, lá do enunciado número 1, ele diz que é uma indústria, né, uma empresa que produz X peças a um custo de fabricação de R$2 por unidade e tem um custo fixo de R$1.000. Então, trouxe lá do exercício 1 isso aqui. Nesse exercício 9, ele pede o gráfico disso aqui. Como é que vai funcionar o gráfico? Bom, vamos lá. Primeiro, por ser uma função linear, note, não, o x é linear, né? É x elevado a 1, né, no caso, não é x ao quadrado, x à terceira, é só x. Então, é linear. Nós precisamos de 2 pontos para estabelecer uma reta. Então, olha aqui, ó, vou fazer uma tabelinha bem simples. Ó. Vou fazer valores de x e valores de f de x, que também são conhecidos como y. Então, vamos lá. Vamos pegar 2 valores simples. Eu vou pegar 0 e vou pegar o número 1. Então, eu vou colocar 0 no lugar do x. Ó. O x está aqui. Ó. Então, vamos lá. Comigo. Ó. 0 no lugar do x. 2 vezes 0 dá 0, mais 1.000 dá 1.000. Pronto. Agora eu vou pegar o número 1. Vou colocar lá no lugar do x.
comigo, ó, lá no lugar do x. 2 vezes 1 dá 2, mais 1.000, 1.002. Pronto, sempre assim, né? Substituo na função. Agora que eu tenho dois valores, eu vou vir no gráfico. Então, note que aqui embaixo, essa linha horizontal, que vai ser a linha do x, é das peças. Já esta linha vertical, onde está a imagem, é onde está o valor, é a linha do custo, né? É o custo total que a gente trouxe lá do exercício 1. Lá no exercício 1, esse f de x foi chamado de CT, de custo total. Pronto. Como é que eu trabalho agora com essa ideia de pontos? Bom, bem simples, olha só. Quando x vale zero é o próprio eixo. Então o y, quer dizer, o custo, vale 1.000. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o 1.000, ó. Nota, eu não estou preocupado com a escala, tá? Não estou preocupado com a escala, porque a ideia aqui é mostrar como é que se constrói o gráfico. E agora eu vou atrás do x valendo 1, vamos dizer que o 1 vai estar aqui, ó. Pronto, ó. O 1 está aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Pronto, ó. O 1 está aqui. E aonde está esse 1.002? Esse 1.002, vamos dizer que ele está aqui, ó. Novamente, não estou preocupado com a escala. Então, no cruzamento da ideia do 1.002 com o número 1, vamos dizer que essa ideia está batendo neste ponto aqui, ó. Pronto. Vamos até melhorar, né? Vamos deixar mais bonitinho aqui, ó. Vamos caprichar. Apesar de ser um esboço, né? Um gráfico à mão livre e tal, mas a gente pode deixar bonitinho. Vamos caprichar, então. Tá aí, ó. Um pouco mais caprichadinho. Tá aqui. Então, esse pontinho vermelho representa esta ideia aqui. E vamos fazer esse pontinho aqui, ó, vamos mudar a cor dele, ó. Vamos fazer ele ficar laranjado, ó. Esse pontinho laranja representa a ideia do só 1.000, tá? Então, se você passar uma reta aqui, ó, isso aqui que representa a função. Então, é isso que é graficamente a função. E aí vem uma pergunta interessante desse tipo de exercício. Por que eu não passo a função pro lado esquerdo? Porque daí eu teria peças negativas. E não existe peça negativa. Ah, a mesma coisa que acontece assim, a função cruzar a linha horizontal. Aí vai ter um custo negativo, também não existe. Então eu começo sempre, neste caso, só com o primeiro quadrante de gráfico, porque é onde eu tenho a parte positiva de custo e a parte positiva de produção de peça. Então eu só fico nesse setor aqui mesmo trabalhando, tá? Bom, você viu agora nesse exercício como é importante, né, você ter essa noção de uma função linear, 2 pontos é o suficiente. Nós não estamos trabalhando com outro tipo de função nesta aula. Isso vai ficar para as próximas. Então, cuidado com isso. E lembrando, né, como estamos trabalhando com custo, você viu que eu fiz uma análise ali em cima. Essa análise faz parte, inclusive, do próprio domínio da função. Então você não precisa fazer aquela análise crítica de domínio da função crua, matemática. Não, você pode fazer essa análise que eu acabei de fazer. Você pensa um pouquinho e fala, peraí, não existe custo negativo, então só vou ficar com a parte de cima. Ah, não existe peça negativa, então eu não vou para a parte esquerda do gráfico, eu vou só para a parte direita. Então esse tipo de análise faz parte do exercício.